Então, gente, eu inocentemente acreditava que, por exemplo, aqui temos primeiro ano, que todas as correções da primeira, segunda, terceira e quarta semana caberiam em um dia só, em uma gravação só, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então, a partir de agora eu vou postar só os vídeos das próximas semanas. Às vezes eu vou juntar a semana 2 com a semana 3 porque o vídeo fica pequeno, mas se ficar grande eu vou colocar um de cada vez. Então vocês fiquem atentos naquela imagem que eu coloco na capa do vídeo e na descrição do título dele, tá bom? Correção do oitavo ano, a segunda semana do PET. Atividade 1. Um legado da Revolução Gloriosa de 1668 foi, entre eles, a Declaração de Direitos, no original, Bill of Rights. Leia o texto abaixo e responda a questão seguinte. A Revolução Gloriosa, a Declaração dos Direitos. Considerando que, tendo Jaime II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe de Orange, ordenou a eleição de deputados para o parlamento. Estes agora reunidos como representantes totais e livres desta nação, declaram 1. Que pretenso o poder de suspender as leis ou a execução das leis pelas autoridades régias sem o consentimento do parlamento é ilegal. 2. Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa com o pretexto de privilégio sem outorga do parlamento é ilegal. 3. Que é direito dos súditos apelar para o rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados são ilegais. 4. Que o recrutamento e manutenção de um exército em tempo de paz é ilegal sem consentimento do parlamento. 5. Que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. 6. Que a liberdade da palavra no debate e atas do parlamento não deve ser questionada em nenhuma corte ou lugar fora do parlamento. Letra A. O documento anterior, também conhecido como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra qual regime político? E a resposta está aí. Monarquia parlamentarista. O rei reina, mas não governa. Quem governaria a Inglaterra a partir de então era o primeiro-ministro e o parlamento. E aqui eu coloquei uma foto para vocês do Big Ben, onde é a sede do parlamento inglês desde a Revolução Gloriosa. Aí eu coloquei esse textinho. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e tornava-se uma monarquia parlamentar. O parlamento então passava a ter um grande poder de decisão e os ingleses deixavam de ser apenas súditos e passavam a ser cidadão com direitos e deveres. Letra B. Quais as suas características? Monarca. No caso aqui está a Rainha Elizabeth e o seu esposo. Ela é a monarca do Reino Unido, chefe do Estado, representa o país, tem o poder de veto. Esse veto aqui, caso necessário, ela pode vetar alguma lei do parlamento, ela pode fechar o parlamento, mas isso só acontece também em casos muito extremos, né? Pode dificultar assim, a economia do país e causar uma grande complicação caso isso aconteça. Primeiro-ministro é o chefe do governo e todas as decisões são tomadas por ele e pelo parlamento através de votações. E aqui eu coloquei uma imagem do parlamento inglês. Letra C. Qual a relação entre a Declaração de Direitos de 1689 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789? Veja que essa Declaração de Direitos está se referindo à Revolução Gloriosa e os direitos do homem e do cidadão à Revolução Francesa. Ambos os documentos visavam aqui a limitação do poder real e a defesa dos direitos dos cidadãos.
Aí eu coloquei aqui uma resposta para essa questão letra C que uma aluna deu, no caso a Sheiliane. É direta a relação entre a Declaração de Direitos de 1689 e a de 1789, visto que, de certa forma, a Declaração de Direitos de 1689 acabou inspirando e influenciando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Esta é realizada pelos franceses no contexto do Iluminismo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento aprovado pela Assembleia Constituinte Francesa no dia 26 de agosto, sendo que entre as aspirações estava a Revolução Americana e os pensadores iluministas, que já pregavam a liberdade de uma série de direitos a todas as pessoas. Muito bom, Sheilene, parabéns, sua resposta ficou ótima. Letra D. Você acha que no Brasil, todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Justifique sua resposta. A resposta também peguei da Sheiliane e coloquei aqui para vocês. Ela colocou não, pois ainda há muitas pessoas que não têm os seus direitos cumpridos. E aqui eu coloquei uma imagem para você da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fala assim: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então é isso, terminada a correção do 8º ano, segunda semana do PET. Até a próxima. Correção da 3ª semana do PET, 8º ano. Atividade 1. Antes da existência das máquinas, a maioria das pessoas vivia no campo. Seus utensílios, ferramentas, roupas eram produzidos pelas próprias pessoas ou pelos artesãos. Aí tem aqui uma imagem com a televisão, um jogo de videogame, um computador, celular. Tá assim: imagine como seria sua vida hoje se não existisse todas as máquinas. Escreva um parágrafo de aproximadamente 6 linhas contando como seria o seu dia se não existisse nenhuma máquina. Seja criativo. Aí era uma resposta pessoal. Aí eu peguei respostas pessoais dos alunos e coloquei aqui. Difícil, pois não conseguiríamos nos comunicar, fazer pesquisas, trabalho seria mais duro, não conseguiríamos fazer divulgação, seria difícil se locomover. Essa foi a visão da Gabriela. Meu dia seria brincando, jogando bola, as roupas seriam feitas de panos velhos, amarrados com corda, e como tomar banho nos rios e etc. Tipo, ele quis dizer que ele ia tomar banho nos rios e etc. Essa foi a resposta do Heitor. Eu acho que o meu dia não seria bom. Afinal, nos dias de hoje, utilizamos muito dessas máquinas. Hoje temos que utilizar celulares, computadores para estudar e algumas máquinas para produzir o nosso alimento e roupas. Essa foi a Esther. Vocês foram bem criativos mesmo, hein, nas respostas. Gostei de ver. Atividade 2. O principal reflexo da revolução foi a transformação nas condições de vida nos países industriais em relação aos outros países da época, havendo uma mudança nas necessidades de consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. Veja nesta imagem como era uma indústria têxtil que funcionava na Inglaterra no século XVIII e XIX. Complete corretamente a frase sobre a Revolução Industrial usando as palavras abaixo: relações, produção, máquinas, trabalho, custo e ferramentas. Então, os espaços que estavam lá para ser preenchido é onde estão as palavras vermelhinhas, né? A substituição das ferramentas pelas máquinas, vou botar um acento aqui, permitiu uma maior produção, gerando novas relações de trabalho e produzindo com menos custo. Atividade 3. A Revolução Industrial mudou radicalmente a vida de todos nós. Observe as imagens e responda. Aqui nós temos crianças trabalhando, que era muito comum, inclusive na época da
Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, muitas crianças trabalhavam juntamente com suas mães, porque não tinham onde deixá-las, e elas também tinham as mãozinhas pequenas, eram pequenininhos, muitas vezes eram usadas para poder entrar dentro das máquinas e consertar essas máquinas, e trabalhavam igual gente grande mesmo, um sofrimento tremendo dessas crianças. Onde você pesquisar, você vai encontrar isso. E aqui nós temos uma montadora super moderna de carros, né, com robôs trabalhando, né? Letra A. Você acha que o nosso país investe em tecnologia? O nosso país, sim, ele investe em tecnologia. O Brasil, inclusive, ocupa o 9º lugar nos investimentos em tecnologia da informação, de acordo com a agência Brasil. Aqui tem um site onde foi tirada essa informação. E ele também investe na indústria, tecnologia agrícola, em pesquisas e entre outras coisas. Letra B. As novas tecnologias trazem benefícios para todos de uma forma igualitária? Não, né, gente? Obviamente que não. Nem todas as pessoas usufruem da tecnologia de forma igualitária. Tem pessoas que não têm acesso a nada, não têm um celular, não têm um computador, né? Não tem nada que possa facilitar a vida deles. Letra C. Quais os impactos ambientais dessas novas tecnologias? Aí eu coloquei aqui um pouco desses impactos, né? Poluição do ar, poluição dos rios, poluição do meio ambiente, desmatamento, produção excessiva de lixo. Inclusive, vou deixar até um recado aqui, precisamos valorizar os produtos que são ecologicamente corretos, porque tá até aqui, ó, o planeta sofrido, tá? O planeta não vai aguentar muito tempo mais. É poluição demais, os rios estão poluídos. Enfim, vamos ser um pouco mais ecologicamente corretos. Enfim, chegamos ao fim da nossa correção da 3ª semana do PET. Até a próxima!